Olá, pessoal. Então, vou falar um pouco sobre o meu projeto aqui na disciplina de Seminários 1. Né? Meu nome é Wagner Ferraz Castro, eu sou aluno orientando do professor Jonas Araújo de Almeida, né? E essa é a primeira disciplina de seminários que eu estou fazendo. Então, meu trabalho vai falar sobre uma integração entre VFT e Fee Trade-off para suporte à decisão em projetos de infraestrutura do Instituto Federal de São Paulo. Então, para quem não sabe, eu sou professor do Instituto Federal de São Paulo, fui diretor do campus Jacareí por algum tempo e estou aplicando, né, a análise de decisão para ajudar na decisão de escolha de projeto. Então, a gente vai começar o nosso roteiro aqui com a introdução, fundamentação teórica, o método de pesquisa, a formação do modelo de otimização, a aplicação do modelo, análise de resultados e conclusão. Então, né, a gente sabe que o Instituto Federal de São Paulo, além de ser uma faculdade, né, além de ter ensino superior, tem também ensino básico. E a gente sabe que, apesar do boom educacional que deu de 2008 para cá, em termos de que foi criado o Instituto Federal de São Paulo, né, a infraestrutura acabou ficando um pouco a desejar devido ao tempo, né? E foram muitos campos abertos durante um período de tempo muito curto, e isso fez com que a infraestrutura de alguns campos ficassem deficitária, sem biblioteca, sem restaurante, ou sem auditório, ou sem laboratórios específicos das áreas em que tem aula, né, para os alunos. Então, o objetivo dessa pesquisa é aplicar um modelo de análise de decisão a fim de guiar as autoridades do Distrito Federal na distribuição eficaz do recurso, né, garantindo que os projetos de maior relevância e impacto sejam priorizados. Com uma previsão orçamentária de 80 milhões para os próximos 2 anos, mas com uma necessidade que supera 203 milhões, o problema enfrentado é decidir quais projetos receberão prioridade, uma vez que todos os projetos devem ser executados. É importante salientar aqui que a gente tem uma única reitoria hoje, do Instituto Federal de São Paulo, com 42 campos. E, e aí já dá para imaginar que a demanda desses 42 campos são, se competem entre si, né? E quais, né, que a reitoria deve priorizar, uma vez que o recurso é limitado. Então, ainda que a política de expansão dos livros tenha aumentado significativamente, o número de unidades, né, também cresceu. E, então, o orçamento alocado, o crescimento nem sempre se traduz em melhoria proporcional à qualidade educacional, e, e a alocação dos recursos acaba virando uma política, né? Então, quem tem mais proximidade com a reitoria, quem consegue fazer algum tipo de troca com a reitoria, acaba tendo um pouco mais de prioridade nesse momento. E não é o que a gente quer. A gente quer que essa escolha seja uma escolha técnica e feita com base em critérios definidos. Então a gente sabe que a melhoria da infraestrutura física e de equipamentos em escolas de ensino fundamental e médio pode resultar em avanços significativos no desempenho dos estudantes, isso é comprovado, em estudos, e investimentos direcionados podem nivelar o campo de jogo para estudantes de diferentes contextos sociais. Ou seja, se você dá uma escola com uma infraestrutura razoável, né, como o Instituto Federal, uma escola técnica gratuita, você diminui um pouco a desigualdade social da sociedade, não é verdade? Então, o que é a decisão multicritério, né? Uma vez que a gente tem um modelinho aqui adaptado de Almeida, é uma abordagem essencial para enfrentar situações complexas, onde múltiplos objetivos ou critérios envolvidos frequentemente têm conflito entre si. Então, a gente tem três fases, basicamente, nesse processo, que é a fase preliminar, que é definir o decisor, identificar os objetivos, estabelecer critérios, estabelecer o espaço de ações de problemática, identificar a racionalidade, estabelecer o método que a gente vai utilizar, efetuar a avaliação intracritério, avaliação intercritério,
avaliar as alternativas, efetuar análise de sensibilidade e analisar os resultados e elaborar a recomendação. Então aqui, essas etapas, né, do nosso método, ela foi proposta por Almeida em seu livro. E a gente vai fazer a integração de duas metodologias, né, em nosso método. A gente vai usar o VFT, que é o Volvo Fox Thinking, para identificar o objetivo e critérios de estruturação de problemas. Esse método foi proposto por Keane em 1992, onde o foco na identificação dos valores fundamentais antes de pensar nas alternativas. A organização da decisão, objetivos, critérios e atributos. Então, quando a gente volta aqui, o VFT vai atacar a fase preliminar, que é caracterizar o decisor e os outros atores, identificar os objetivos, estabelecer os critérios e estabelecer o espaço de ações. Okay? Aqui, principalmente nesses 3 primeiros itens, é onde o VFT vai estruturar o nosso problema e identificar quais são os valores fundamentais e, com base nos valores fundamentais, definir os objetivos e, com base nesses objetivos, definir quais são os critérios que a gente vai conseguir atribuir para o nosso problema. Ok? Então, o passo a passo é mapear os stakeholders, identificar o propósito, o escopo e a perspectiva da decisão, formular a declaração da decisão, coletar valores e convertê-los em objetivos, construir a rede de objetivos, meio e fins, estruturar a hierarquia de objetivos fundamentais, encontrar quais são esses objetivos fundamentais e definir atributos mensuráveis para cada objetivo. Feito isso, a gente pode também, então, definir quais são os nossos atores dentro desse problema, né? Então, a gente, dentro do Instituto Federal, o nosso principal decisor é o reitor e o pró-reitor de administração, que, com base nas demandas da comunidade acadêmica e dos diretores gerais, vão tomar a decisão de quais são os projetos mais urgentes, né? A gente fez um levantamento com base, né, nesses levantamentos da reitoria, quais são as demandas os projetos mais relevantes para cada campo. E aí a gente fez essa análise detalhada usando o VFT e dos objetivos estratégicos da organização. A gente definiu alguns critérios, né? Então, o grau de urgência e necessidade de manutenção, se a obra é urgente, né? Se o campus, por exemplo, vai cair, o telhado vai cair, a gente precisa urgentemente dessa intervenção. E a razão entre o valor da obra. Outro critério é a razão entre o valor da obra e o valor anual previsto para essas obras, ok? Então, nada mais é do que o valor estimado do investimento sobre o orçamento previsto para o período. Então, outro índice é a infraestrutura mínima de equipamentos. Se é um equipamento que precisa minimamente existir, como uma biblioteca, né? É um critério também a ser considerado. O índice de contrapartida orçamentária, que é o quanto o campus consegue, ao longo do tempo, ajudar a reitoria nos seus projetos. Então, às vezes, o campus é um campus que tem uma deficiência orçamentária e nunca consegue compor o orçamento junto à reitoria para ajudar, né, nos seus projetos. Outro é alinhamento de diretrizes do órgão central. Nosso órgão central lá no MEC é a CETEC. Então, se a CETEC tem algum alinhamento de investimento, por exemplo, a CETEC esse ano com o PAC resolveu que os restaurantes e bibliotecas eram prioritários. Então, se a obra estiver relacionada a um desses 2 itens, por exemplo, ela passa a ser um critério prioritário. Eu vejo que todos os critérios, né, são definidos aqui como qualitativos de maximização ou quantitativo de minimização, que é a característica do critério. Quanto maior esse valor, ou seja, se for 1 esse critério, quer dizer que ele tem prioridade em cima do 0. Tudo bem?
o histórico de investimento da unidade, que nada mais é do que a soma de 2020 a 2023 dos investimentos feitos na unidade, ok? O índice de necessidades obrigatórias do curso, se tem se a demanda tem alguma relação à necessidade obrigatória dos cursos que ela tem, ou não, que seria, por exemplo, para laboratórios específicos de algum curso em que terá avaliação do MEC e o laboratório precisa existir. E por último, o índice de eficiência energética e sustentabilidade, quando o investimento promove alternativas que contribuem para a redução do impacto ambiental e melhoria da eficiência energética. Ok? Então, são 8 critérios definidos com base no VFT. Então, o VFT nos ajudou a definir quais são esses critérios. Ok? E com base neles que a gente vai aplicar agora a nossa metodologia de análise de decisão, que é o Fee Trade-off com BCR, né? Nada mais é do que um custo benefit cost rating, né? E, na realidade é um ranqueamento com base no custo-benefício dos projetos. Então o Fee Trade-off vai ajudar isso. Uma das metodologias do Fee Trade-off é uma metodologia de análise de decisão, multicritério. Então, o benefício do projeto pode ser calculado como a soma dos pesos de cada critério. Então, cada critério desses aqui terá um peso dentro do problema, vezes o valor normalizado da alternativa, ou seja, do projeto PI. Então, o benefício do projeto PI dentro da alternativa PI no critério J. Ok? Então, o BCR, o benefício por custo, pode ser calculado o seguinte: o BCR de cada projeto vai ser o benefício de cada projeto dividido pelo custo dele. Ok? E para dois projetos PI e PK, é definido o seguinte: eu vou pegar o valor máximo de K, né, dentro do BCR, e vou fazer a subtração entre dois projetos, considerando o seguinte: a ordenação dos pesos. Então, eu tenho K1, K2 até Km. O meu decisor vai decidir quais são os critérios que têm maior relevância. Então, se a gente pensar nesses critérios aqui, ó, cada critério vai ter um K específico para ele, dentro da matriz. E cada um, né, e o decisor vai definir para mim, por exemplo, se o grau de urgência é o critério mais importante ou não. Ok? E as relações do tipo, por exemplo, K1, Y1 é maior do que K2. Isso que ele quer dizer é o seguinte, pessoal. Tá vendo aqui essas relações? Ele quer saber, por isso que chama Fee Trade-off, ele quer saber o valor da alternativa em que vale a pena ele fazer um investimento no projeto 1 e deixar de fazer um investimento no projeto 2. Ou vice-versa. A gente vai entender com mais clareza um pouquinho mais para frente, mas chama trade-off exatamente por isso. Eu quero saber exatamente qual que é o valor desse trade-off, ou seja, o valor em que o decisor vai definir, não, eu prefiro com esse valor de Y aqui, eu prefiro investir no projeto 2 do que investir no projeto 1. E mesma coisa aqui, com esse valor de trade-off, eu prefiro investir no projeto 1 do que investir no projeto 2. Tudo bem? E a normalização, que é a somatória de J até M, né, que é o número de critérios, a soma dos Ks tem que ser igual a 1. E os Ks não podem ser negativos. Ok? Então ele vai calcular o BCR para cada em par dos projetos e vai fazer a diferença. Tudo bem? Então, um projeto PI domina PK se o BCR IK é maior do que zero e se o BCR KI é menor ou igual a zero. Ou seja, o modelo de programação linear é executado para todos os pares de projeto PIK, para todo o IK. Então, a condição de dominância é testada par a par. Se a condição de dominância não for satisfeita para os projetos PI e PK, nem para PK nem PI, então os projetos são considerados incomparáveis
com base no nível atual de informação de preferência obtido. Com tais relações de incomparabilidade e dominância entre os projetos, um ranking parcial pode ser obtido de forma direta. Quanto mais informação for fornecida sobre os pesos dos atributos, mais completo será o ranking. Então, quem que passa essas informações sobre os pesos dos atributos? O decisor. O decisor, a gente vai fazer o questionário para o decisor. O questionário prioritário vai definir quais são as ordens dos Ks, né? Quais Ks são prioritários acima de qual K. E depois de definir a ordem, ele vai começar a definir quais são os valores de trade-off por um K ser melhor, para ele definir qual o valor de cada K na matriz e aí sim fazer o ranqueamento parcial. Ok? Então, aqui a aplicação do modelo, né, em si, nada mais é do que o seguinte: a gente pegou as 3 maiores necessidades de projeto de cada campus, dos 41 campos que existem. Esses 109 projetos, deu 109 projetos, ok? E ele definiu que a ordem de importância dos critérios é essa aqui. Então a gente vai fazer a matriz, né, de consequências, com cada alternativa e o valor do critério para cada uma das alternativas, e com o custo do projeto no final. Esse budget, que é o limite de projetos que a gente tem, né, 80 milhões, e aqui a gente define quais tipos de variáveis que tem, que é o qualitativo de maximização ou quantitativo de minimização, conforme já explicado em cada um dos critérios lá em cima. Após a montagem dessa matriz, a gente vai usar o sistema do Instituto do Centro de Decisão, que criou esse sistema do Free Trade-off. Então tem um site, né, que tem esse sistema, é só se registrar para usar. E a gente aplica esse modelo dentro desse sistema. Então, quando a gente falou, né, qual consequência você prefere, então imagine, por exemplo, ele vai fazer o seguinte perguntas para todas as relações de consequência. Então, por exemplo, um valor de 8 milhões e 960 mil para o projeto EU com o valor 1 para o NOC. Então, por exemplo, ele vai comparar aqui. Ó. Você prefere um projeto de 8 milhões e 96 em U, ou você prefere um índice baixo com uma consequência com índice baixo em NOC, ou você prefere um projeto muito caro com uma consequência 5 em NOC? Se a gente for olhar, né, o NOC, o que é o NOC? Ele está comparando para. Ó. Ele está comparando histórico de investimento na unidade com necessidade obrigatória do curso. Então, você prefere fazer o seguinte: prefere escolher qual cenário? Um projeto que seja de uma necessidade obrigatória do curso, porém ele vai custar 12 milhões, ou um projeto que custa menos, né, que custa 8.096, mas não tem necessidade obrigatória nenhuma. Então você vai fazer esse tipo de relação de consequências, de pergunta de consequências para o decisor, e aí ele pode escolher a consequência A, a consequência B, ser indiferente a essas consequências ou não responder a questão. Com base nisso, você fala assim, ó, o decisor prefere a consequência A, então a gente vai guardar que esse valor aqui pode ser um limiar para que ele tenha essa decisão. E aí a gente vai responder perguntas de consequências do decisor até chegar nos valores de K exatos com base na aplicação do nosso modelo visto anteriormente. E com base nisso ele vai criar a nossa escala de constante. Ó. Veja que tem um valor máximo e um valor mínimo para cada escala, dentro de cada um dos critérios definidos. Okay? E com base nesses cálculos, né, que ele faz com base no nosso modelo, ele define a posição de cada projeto dentro de uma escala, de um diagrama de raça, um exemplo aqui. Então veja que o melhor projeto, né, que deve ser priorizado é o projeto 18,
depois o projeto 88 e depois o projeto 7. Aí ele entra dentro da posição 4 aqui, por exemplo, em que o projeto 8 e o projeto 24 são incomparáveis, né? Porém, eles são prioritários com relação a 31 e 106. Mas esses quatro projetos aqui, a gente pode considerar que tem praticamente são mais pesados, né? São mais importantes do que os projetos aqui de baixo, por exemplo, na posição 5. Ok? Então, essa aqui é o nosso budget. Então, veja que ele vai colocando os projetos e vai criando quais são os valores a serem investidos e até a gente chegar nos 80 milhões. E tem parte dos investimentos que não serão contemplados. Ok? Então, esse modelo a gente entende que é o modelo mais justo, estratégico e transparente para a instituição, né? O VFT garante alinhamento institucional, porque ele vai analisar exatamente quais são os objetivos. É uma ferramenta importante de estruturação de problemas, ele vai entender quais são os valores da instituição e quais são as relações com aquela decisão que precisa ser tomada, para definir de forma clara e mais casada com os objetivos da instituição possível os critérios que devem ser considerados. O Fee Trade-off facilita a aplicação real, né? Você vê que é um método bem objetivo enquanto aplicação, e essa metodologia, né, pode ser aplicada em várias áreas da gestão pública, onde a gente percebe que existe uma deficiência aí de metodologias claras para a definição de gastos públicos, né? Quando a gente sempre tem limitações de, de investimentos, infelizmente. Então, muito obrigado a todos e espero que tenham gostado da apresentação.